Bom dia a todos e a todas, presentes e as pessoas que estão nos acompanhando à distância. Buenos dias, companheiros, hermanos de Latinoamérica. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite de participar desse evento, onde a gente pretende compartilhar muito do aprendizado que tem sido construído ao longo do tempo, né, gente? Com a correria atrás de leitura dos artigos que são publicados na literatura, inúmeros, né, nesses últimos tempos, o posicionamento das instituições de saúde pública, a discussão com os colegas daqui, colegas do Brasil inteiro, e gostaria também de, diante de um cenário novo, desconhecido, desafiante, e gostaria de parabenizar a Lamanda e Cacau, né, por essa iniciativa, e de agregar instituições tão diversas da pesquisa, do ensino, do gerenciamento, da vigilância e da assistência. Então, eu trago aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o vírus, o histórico e um pouquinho das evidências que a gente tem atualmente para apontar o possível, o provável papel do Zika nesse território ainda tão desconhecido. Bom, então, começando um pouquinho a falar sobre o vírus, o Zika é um arbovírus emergente, designado dessa forma, pelo fato de exercer uma parte do seu ciclo replicativo dentro de um artrópode, no nosso caso, o nosso vetor que é um inseto, o Aedes, que tem a possibilidade de transmitir o vírus para humanos e para outros animais. Bom, é um vírus da família Flaviviridae, gênero Flavivírus, e entre outros, incluídos, né, entre outros agentes, dois agentes muito importantes de relevância em termos de saúde pública, que são os vírus, nossos velhos conhecidos, da dengue e da febre amarela. O material genético é constituído de RNA de fita simples, que codifica uma poliproteína que vai ser processada produzindo 3 proteínas estruturais e 7 proteínas não estruturais, a 2, a MS2 e 4 são divididas em A e B, que são muito importantes no processo de regulação e expressão, o que significa? Determinando multiplicação, virulência e patogenicidade. Na verdade, o mais importante, assim, quando o vetor vem fazer o repasto no humano, ele introduz o vírus, e o primeiro contato, que é o que inicia a infecção, são as nossas células de epiderme e derme. Então, assim, supõe-se, né, como os outros componentes dessa família, que fibroblastos, células dendríticas e queratinócitos sejam os primeiros a encontrar o vírus, e através do processo de interação de receptores da membrana, de proteínas da membrana do vírus com receptores da membrana das células, haja uma internalização do vírus, ele libera o material genético dentro das células, a partir daí desencadeia o processo imunoinflamatório e, como é esperado para todos os agentes infecciosos. A gente, como todas as outras questões, não temos ainda muitas coisas definidas, mas desde o início, a partir do momento que o vírus foi identificado e foi inoculado em camundongos, observa-se um neurotropismo com determinando uma degeneração de neurônios, né, tem uma infiltração da célula do sistema nervoso central, uma afinidade especial por camundongos jovens, e então demonstrando desde o início esse poder neuropatogênico do vírus. E temos aqui um período de incubação que varia de 13 a 12 dias. Bom, aqui é para mostrar, né, assim, os pesquisadores mostram que a gente tem praticamente 2 linhagens do vírus Zika. Alguns pesquisadores falam em 3, porque dividem a linhagem africana em africana do oeste e africana do leste, e a outra linhagem é a linhagem asiática, e dentre um dos vírus que foi isolado no país, que foi de uma gestante eslovena que morava em Natal, foi para a terra dela para acompanhar o final da gestação, ela acabou interrompendo a gestação,
em um momento já avançado. Então, isolaram o vírus no cérebro do bebê, que tinha microcefalia, fizeram o sequenciamento genético e viram que tem uma identidade de 99,7% com a cepa originária da Polinésia Francesa, que foi responsável por um dos grandes surtos. Né? Então, parece que a nossa linhagem emerge aí da Polinésia Francesa. Bom, quanto à transmissão, a grande transmissão, a responsabilidade é a transmissão por vetor, e nós temos aqui o Aedes, né, o grande responsável, são várias espécies possíveis de albergar o vírus. Entre nós, o grande vilão é o Aedes aegypti, né, completamente adaptado ao cenário urbano, dentro dos domicílios, no peridomicílio, com uma capacidade de resistência muito grande, e outras situações possíveis também, mas não tão importantes, obviamente, como a transmissão por vetor. A transmissão sexual tem um caso provável relatado na literatura como provável, que é dos Estados Unidos, um outro caso que vem sendo também discutido na literatura. A transmissão perinatal, que veio, esse conhecimento veio da epidemia da Polinésia Francesa, e a possibilidade da transfusão de sangue também parece em Campinas, teve uma transmissão que é classificada como provável também, de um doador que 2 dias depois da transfusão manifestou sintomas, eles foram avaliar o receptor, que também teve identificado o vírus, né, o Zika, por PCR, porém o receptor é assintomático. E aí chama atenção que na Polinésia Francesa, eles viram que 2,8% dos doadores assintomáticos tinham a presença do vírus, apontando aí para um cuidado, uma vigilância dos bancos de sangue. Então, falando um pouco do histórico, né? O Zika, ele inicia a sua história em 1947, em Uganda, num cenário em que os pesquisadores faziam vigilância de febre amarela. Então, ele foi identificado em macaco rhesus, na floresta Zika, por isso ele ganha esse nome. Então, está aqui a região, né, no continente africano, aqui é Uganda, e ele foi isolado aqui dessa floresta. A partir de 1952, ele é isolado em humanos. Então, a partir daí, casos e pequenos surtos são esporádicos, né, são descritos na África, especialmente no oeste da África, e supõe-se que na década de 60 o vírus tenha sido identificado aí na Ásia. Parece que é esse o momento de introdução na Ásia. Em 56, a gente teve confirmada a transmissão por vetor, e em 2006, o sequenciamento completo do vírus. E aqui nós temos 2 datas muito marcantes na história do Zika. A primeira é 2007, aqui a gente tem o mapa, né, mostrando a localização, e aqui um zoom desses períodos, que são períodos muito importantes na história. Então, em 2007, na Oceania, na região da Micronésia, na ilha Iap, que teve um número muito grande de pessoas acometidas, sintomáticas, e a partir daí, a outra data de muita importância é o período de 2013 a 2014, ainda na região da Oceania, na Polinésia Francesa, que houve uma explosão de casos, e além disso, o que marca esse período é as novidades científicas, né, eles detectaram um aumento significativo do número de casos de síndrome de Guillain-Barré, concomitante ao surto, e é dessa época a determinação da transmissão perinatal, é dessa época a suspeição de transmissão por transfusão sanguínea. Então, isso foi muito importante na história do Zika, é esse conhecimento que a gente tem desse período todo do aparecimento do vírus. E parece também, né, que em 2013, 2014, essas ilhas passaram a ter o vírus, muito provavelmente proveniente dessa região da Polinésia Francesa. Até a chegada, então, assim, concomitante, né, à Polinésia Francesa, até que em 2004 o vírus chega às Américas,
na Ilha de Páscoa, Chile. Bom, aí eu queria só mostrar, né, puxando um pouquinho do olhar do viajante, né, como as viagens são importantes no cenário de disseminação de agentes infecciosos pelo mundo. Então, aqui a gente tem, nesse período da Polinésia Francesa, a exportação de vírus para os vários países, né, Japão, Noruega, Austrália. E aqui eu achei muito interessante também que, acompanhando as publicações da literatura, a gente tem um caso de um viajante que foi para Salvador, voltou para Firenze, Itália, e foi com manifestação clínica e foi identificado o Zika nesse paciente, no momento que as amostras do Brasil estavam começando a ser processadas. E também aqui mais 3 casos de viajantes, um proveniente do Brasil, outro da Martinica e outro da Colômbia, exportando casos para a Europa. E me chama muita atenção, eu gosto sempre de mostrar esse mapa da malha aérea do planeta, que mostra quão vizinhos nós somos, né, e que essas situações de disseminação de agentes, elas são muito facilitadas. Bom, e finalmente chegamos à entrada do Zika no Brasil, e aí me chama a atenção alguns fatos muito interessantes, o que é a ocorrência de uma epidemia num período onde a gente tem tecnologia de informação, né? Aí a gente vê, assim, por exposições de outros colegas, um grupo de WhatsApp, o pessoal do Nordeste, comentando um com o outro, olha, a gente está aparecendo um número grande de doenças exantemáticas, muito parecido com dengue, muito parecido com chikungunya, porém com resultado negativo. O que será isso? E aí, ao mesmo tempo, tem não sei se vocês conhecem aqui, uma conferência eletrônica que chama ProMed, que divulga surtos e epidemias no mundo. E eu acompanho isso sempre, né, porque eu trabalho com viajante, e aí eles começam no ProMed a anunciar, olha, casos de doenças antemáticas na Bahia, não é dengue, não é chikungunya, e aí começam a falar, né, do Zika vírus, e aí a gente percebe isso, né, assim, como a informação é importante, por diversas mídias, né, e outra coisa que chama atenção, que a Celeste falou aqui, que é muito interessante, que é a atenção da assistência de quem está no front, de perceber alterações de uma situação epidemiológica e se reportar à vigilância epidemiológica. Isso é fundamental na agilidade de se perceber o que está acontecendo de diferente e identificar doenças novas, né? Ups, desculpa. Então, a gente percebe aqui, né? Final de 2004, primeiros meses de 2015, são relatados esses casos de doença exantemática, com laboratório negativo, e finalmente a gente tem as 2 publicações do pessoal do Rio Grande do Norte e da Bahia, mostrando o isolamento do vírus nessas situações das doenças exantemáticas indefinidas. E daí outra percepção da rede também, junto com a vigilância epidemiológica, é o aumento do número de casos de microcefalia, obviamente melhorando a vigilância, a gente vai detectar muito melhor isso. Isso são os ganhos, né, das epidemias. Então, em novembro de 2015, o Ministério reconhece uma possível associação entre o Zika e a microcefalia. E em 1º de fevereiro, agora de 2016, diante dessa situação dos clusters de microcefalia, das síndromes neurológicas, a Organização Mundial de Saúde declara a situação de Zika como emergência de saúde pública de importância internacional. E a partir daí a gente vê várias recomendações de várias instituições públicas, inclusive com relação a orientações para viajantes. Bom, e uma das hipóteses é que, quando é que esse vírus chega ao Brasil? Será que foi na Copa? Essa é uma das hipóteses da entrada do vírus durante a Copa Mundial de 2014, com um afluxo grande de pessoas, né, de turistas. Bom, essa situação da América, né, depois do Brasil, a Colômbia notificou casos, e hoje a gente tem essa área extensa aí com os casos de vírus Zika circulando de forma autóctone. Eu trouxe esse mapa aqui para mostrar também essa dispersão do Aedes nessa faixa do mundo que nós estamos incluídos, né, que é a faixa dos trópicos e regiões subtropicais, e
aqui é que se encontra a grande maioria das doenças infecciosas de impacto, né, no planeta. Essa distribuição do Aedes, obviamente, representa a distribuição dos casos de dengue, né, da circulação de dengue, chikungunya e também do Zika vírus. Bom, aqui também, né, só para mostrar a distribuição do Zika e chikungunya antes de 2005, né, nessa parte aqui da imagem, e sua expansão no mundo e na Oceania entre 2005 e 2015. O vermelhinho representa aí a entrada do Zika vírus, e o verde do chikungunya, para a gente ver que eles compartilham realmente o mesmo cenário da localização geográfica, né, que é a entrada do vírus no nosso país, né, mostrando os casos de Zika. Bom, então, chegando aqui nas considerações, eu estou dentro do tempo, se contentar. Bom, então a gente tem algumas considerações a fazer nesse cenário ainda indefinido, onde a gente não pode atestar a causalidade, nós não temos muitos estudos para mostrar essa associação, mas nós temos algumas evidências que têm que ser levadas em consideração, né, que, bom, o padrão de dispersão espacial e não concentração dos casos. Então, o que nós vimos no Nordeste? Um número grande de casos que aumentou rapidamente, em diferentes cidades, em diferentes estados. Isso fala a favor de padrão de disseminação por vetor, né? Então, a gente pensa aí nos arbovírus, tem aí o Aedes, então faz essa vinculação aí uma evidência possível, né? Os primeiros meses de gestação de mães com criança com microcefalia correspondem ao período de circulação do Zika no Nordeste. Então, quando a gente olha retrospectivamente e analisa as mães com bebê com microcefalia e investiga a história anterior, algumas delas contam da presença de doenças entemáticas que suspeita de Zika, né? A gente estava muito fazendo um estudo caso-controle aí, mas, infelizmente, a gente não tem uma sorologia específica, que isso ia ajudar muito, né, a estabelecer, uma tentativa de estabelecer causalidade. Bom, então, essa presença de doença exantemática nas grávidas, mães de bebê com microcefalia, e afastada história familiar de doenças genéticas. Alteração de padrão de ocorrência da microcefalia no SINASP, né, então, um excesso de casos no Nordeste, comprometimento do sistema nervoso central similar a infecções congênitas por arbovírus em animais. Lembrar que foram excluídos no diagnóstico dengue, chikungunya e os agentes relacionados às doenças congênitas, toxo, citomegalo, X, rubéola e outros. Evidências de neurotropismo na literatura, tanto do modelo animal e relatos em seres humanos. Identificação de casos de microcefalia na Polinésia Francesa após a notificação dos casos do Brasil. E ainda a identificação do Zika no líquido amniótico de gestantes e cérebro de recém-nascidos com microcefalia. Então, são situações que apontam para a presença do Zika e um possível, provável papel nessa situação toda, nesse cenário que a gente tem vivido. E várias lacunas do conhecimento, né? Só para colocar um manifesto da Abraço, que é muito interessante, que se posiciona com relação ao uso de químicos, né, seja larvicida, seja inseticida, chamando a atenção para a situação, para o governo, para estar atento para isso, para uso excessivo, possível repercussão, inclusive questionando um possível papel tóxico nessa história, né? No momento deste indefinição, a gente tem que considerar as exposições possíveis. Então, só para finalizar, né, a gente ainda tem muitas lacunas de conhecimento, nós não podemos atestar causalidade, a gente não tem denominador, né? Então, qual que é a real taxa de transmissão vertical? O momento da infecção relacionada à malformação conta? Tem algum impacto? Qual que é a magnitude do risco? Gestantes assintomáticas transmitem? A infecção precoce determina abortamento, malformação? Quanto dos fetos infectados desenvolvem complicações neurológicas?
Qual a incidência das complicações neurológicas em adultos? O vírus tem latência? Parece que tem, né? Ele está sendo encontrado lá depois de meses a fio, né? No cérebro das crianças. Quanto tempo? Onde? Qual o significado da presença do vírus em outros líquidos e tecidos orgânicos, em termos de eficácia de transmissão? Pós-infecção, a gente tem imunidade duradoura? Tem alguma possibilidade de adaptar a outros vetores? A co-circulação, co-infecção, que é uma situação que a gente vive no país, né, dos 3 vírus, dengue, chikungunya e zika, isso pode determinar alteração no curso da doença? Teremos teste específico para avaliar a exposição prévia? Teremos diagnóstico mais rápido e específico? Então, são muitas questões, aí eu queria finalizar representando a nossa dor com relação às crianças, com relação aos progenitores, com relação à sociedade, e deixar uma esperança com a perspectiva dessa colaboração que a gente vê num momento desse de epidemia, de quebra, né, de tantas instituições colaboradoras, inclusive internacionais, com a perspectiva de teste diagnóstico, de vacina, de controle de vetor, que é tão complexo, e não é apenas, cabe a nós como cidadãos, mas não é só assim que isso está relacionado à situação socioeconômica, à situação ambiental, então é muito complexo, né? E doença por vetor é um desafio crescente. Muito obrigada. Uma empresa, a metodologia foi alemã, mas ela já está sendo feita no Brasil, que usa a imunofluorescência que faz o mosaico. Bom dia a que todos faz e a todas, os 4 dengues e faz também faz a sorologia, o IgG. Tá? E depois do dia 3 de fevereiro, ela libera também outro tipo de PCR, e agora no 15 de fevereiro, ela libera outro teste sorológico da uma empresa canadense, que é a Biocan, que é um exame que faz teste rápido, tá? Em 20 minutos, sorológico, tá? E ela fala que permite fazer o IgM, detectação de IgM, então, num teste rápido. O CDC, o que ele coloca de novo é isso que eu estou falando. O posicionamento das instituições de saúde pública, que é para usar, para comparar. A discussão com os colegas daqui, colegas do Brasil. Mas assim, está saindo, né? Então, assim, a gente pega ontem também diante de um cenário novo, desconhecido, desafiante. Outra coisa que as pessoas vivem me perguntando é sobre o que está sendo feito na rede privada. Então, a gente fez uma pesquisa, uma amiga minha me ajudou, e a gente fez uma pesquisa na rede privada, e aqui em Belo Horizonte, a gente pesquisou alguns laboratórios, então PCR feito em sangue, a sorologia não, e o valor variava entre R$1.000 a R$500, tá? No outro laboratório, a gente percebeu o PCR no sangue, PCR na urina, e faz um imunocyte de R$170. E no outro laboratório, a gente viu que está fazendo PCR, está fazendo sorologia, que é a imunofluorescência, e essa imunofluorescência, ela faz quantitativa e qualitativa. Então, é isso que a gente designado dessa forma, conseguiu pelo fato de exercer uma parte do seu significativo dentro de um artrópode, no nosso caso, o nosso vetor que é um inseto, o Aedes, que tem a possibilidade de transmitir o vírus para humanos e para outros animais. Bom, é um vírus da família Flaviviridae, gênero Flavivírus, e entre outros incluídos, né, entre outros agentes, 2 agentes muito importantes de relevância em termos de saúde pública, que são os vírus, nossos velhos conhecidos, da dengue e da febre amarela. O material genético é constituído de RNA, de fita simples, que codifica uma poliproteína que vai ser processada, produzindo 3 proteínas estruturais, e 7 proteínas não estruturais, A2, MS2 e 4, são divididas em A e B, que são muito importantes no processo de regulação e expressão, o que significa? Determinando multiplicação, virulência e patogenicidade. Na verdade, o mais importante, assim, quando o vetor vem fazer o repasto no humano, ele introduz o vírus, e o primeiro contato, que é o que inicia a infecção, são as nossas células de epiderme e derme.
Então, assim, supõe-se, né, como os outros componentes dessa família, que fibroblastos, células dendríticas e queratinócitos sejam os primeiros a encontrar o vírus, e através do processo de interação de receptores da membrana, de proteínas da membrana do vírus com receptores da membrana das células, haja uma internalização do vírus, ele libera o material genético dentro das células, a partir daí desencadeia o processo imunoinflamatório e, como é esperado para todos os agentes infecciosos. A gente, como todas as outras questões, não temos ainda muitas coisas definidas, mas desde o início, a partir do momento que o vírus foi identificado e foi inoculado em camundongos, observa-se um neurotropismo com determinando uma degeneração de neurônios, né, tem uma infiltração das células do sistema nervoso central, uma afinidade especial por camundongos jovens, e então demonstrando desde o início esse poder neuropatogênico do vírus. E temos aqui um período de incubação que varia de 13 a 12 dias. Bom, aqui é para mostrar, né, assim, os pesquisadores mostram que a gente tem praticamente duas linhagens do vírus Zika. Alguns pesquisadores falam em 3, porque dividem a linhagem africana em africana do oeste e africana do leste, e a outra linhagem é a linhagem asiática, e dentre um dos vírus que foi isolado no país, que foi de uma gestante eslovena que morava em Natal, foi para a terra dela para acompanhar o final da gestação, ela acabou interrompendo a gestação, num momento já avançado, então isolaram o vírus no cérebro do bebê, que tinha microcefalia, fizeram o sequenciamento genético e viram que tem uma identidade de 99,7% com a cepa originária da Polinésia Francesa, que foi responsável por um dos grandes surtos, né? Então, parece que a nossa linhagem emerge aí da Polinésia Francesa. Bom, quanto à transmissão, a grande transmissão, a responsabilidade é a transmissão por vetor, e nós temos aqui o Aedes, né, o grande responsável, são várias espécies possíveis de albergar o vírus. Entre nós, o grande vilão é o Aedes aegypti, né, completamente adaptado ao cenário urbano, dentro dos domicílios, no peridomicílio, com uma capacidade de resistência muito grande, e outras situações possíveis também, mas não tão importantes, obviamente, como a transmissão por vetor. A transmissão sexual tem um caso provável relatado na literatura como provável, que é dos Estados Unidos, um outro caso que vem sendo também discutido na literatura. A transmissão perinatal, que veio, esse conhecimento veio da epidemia da Polinésia Francesa, e a possibilidade da transfusão de sangue também parece em Campinas. Teve uma transmissão que é classificada como provável também, de um doador que 2 dias depois da transfusão manifestou sintomas. Eles foram avaliar o receptor, que também teve identificado o vírus, né, o Zika, por PCR, porém o receptor é assintomático. E aí chama atenção que na Polinésia Francesa, eles viram que 2,8% dos doadores assintomáticos tinham a presença do vírus, apontando aí para um cuidado, uma vigilância dos bancos de sangue. Então, começando falando um pouco do histórico, né? O Zika, ele inicia a sua história em 1947, em Uganda, num cenário em que os pesquisadores faziam vigilância de febre amarela. Então, ele foi identificado em um macaco rhesus, na floresta Zika, por isso ele ganha esse nome. Então, está aqui a região, né, no continente africano, aqui é Uganda, e ele foi isolado aqui dessa floresta. A partir de 1952, ele é isolado em humanos. Então, a partir daí, casos e pequenos surtos são esporádicos, né, são descritos na África, especialmente no oeste da África, e supõe-se que na década de 60 o vírus tenha sido identificado aí na Ásia. Parece que é esse o momento de introdução na Ásia.
Em 56, a gente teve confirmada a transmissão por vetor, e em 2006, o sequenciamento completo do vírus. E aqui nós temos duas datas muito marcantes na história do Zika. A primeira é 2007, aqui a gente tem o mapa, né, mostrando a localização, e aqui um zoom desses períodos, que são períodos muito importantes na história, então. E aí, 2007, na Oceania, na região da Micronésia, na ilha Iap, que teve um número muito grande de pessoas acometidas, sintomáticas, e a partir daí, a outra data de muita importância é o período de 2013 a 2014, ainda na região da Oceania, na Polinésia Francesa, que houve uma explosão de casos, e além disso, o que marca esse período é as novidades científicas, né? Eles detectaram um aumento significativo do número de casos de síndrome de Guillain-Barré, concomitante ao surto, e é dessa época a determinação da transmissão perinatal, é dessa época a suspeição de transmissão por transfusão sanguínea. Então, isso foi muito importante na história do Zika, é esse conhecimento que a gente tem desse período todo do aparecimento do vírus. E parece também, né, que em 2013, 2014, essas ilhas passaram a ter um vírus, muito provavelmente proveniente dessa região da Polinésia Francesa. Até a chegada, então, assim, concomitante, né, à Polinésia Francesa, até que em 2004 o vírus chega às Américas, na Ilha de Páscoa, Chile. Bom, aí eu queria só mostrar, né, puxando um pouquinho do olhar do viajante, né, como as viagens são importantes no cenário de disseminação de agentes infecciosos pelo mundo. Então, aqui a gente tem, nesse período da Polinésia Francesa, a exportação de vírus para os vários países, né, Japão, Noruega, Austrália. E aqui eu achei muito interessante também que, acompanhando as publicações da literatura, a gente tem um caso de um viajante que foi para Salvador, voltou para Firenze, Itália, e foi com manifestação clínica e foi identificado o Zika nesse paciente, num momento que as amostras do Brasil estavam começando a ser processadas. E também aqui mais 3 casos de viajantes, um proveniente do Brasil, outro da Martinica e outro da Colômbia, exportando casos para a Europa. E me chama muita atenção, eu gosto sempre de mostrar esse mapa da malha aérea do planeta, que mostra quão vizinhos nós somos, né, e que essas situações de disseminação de agentes, elas são muito facilitadas. Bom, e finalmente chegamos à entrada do Zika no Brasil, e aí me chama a atenção alguns fatos muito interessantes, o que é a ocorrência de uma epidemia num período onde a gente tem tecnologia de informação, né? Aí a gente vê, assim, por exposições de outros colegas, um grupo de WhatsApp, o pessoal do Nordeste, comentando um com o outro, olha, a gente está aparecendo um número grande de doenças exantemáticas, muito parecido com dengue, muito parecido com chikungunya, porém com resultado negativo. O que será isso? E aí, ao mesmo tempo, tem não sei se vocês conhecem aqui, uma conferência eletrônica que chama ProMed, que divulga surtos e epidemias no mundo. E eu acompanho isso sempre, né, porque eu trabalho com viajante, e aí eles começam no ProMed a anunciar, olha, casos de doenças antemáticas na Bahia, não é dengue, não é chikungunya, e aí começam a falar, né, do Zika vírus, e aí a gente percebe isso, né, assim, como a informação é importante, por diversas mídias, né, e outra coisa que chama atenção, que a Celeste falou aqui, que é muito interessante, que é a atenção da assistência de quem está no front, de perceber alterações de uma situação epidemiológica e se reportar à vigilância epidemiológica. Isso é fundamental na agilidade de se perceber o que está acontecendo de diferente e identificar doenças novas, né? Ups, desculpa. Então, a gente percebe aqui, né,
final de 2004, primeiros meses de 2015, são relatados esses casos de doença exantemática, com laboratório negativo, e, finalmente, a gente tem as duas publicações do pessoal do Rio Grande do Norte e da Bahia, mostrando o isolamento do vírus nessas situações das doenças exantemáticas indefinidas. E daí outra percepção da rede também, junto com a vigilância epidemiológica, é o aumento do número de casos de microcefalia, obviamente melhorando a vigilância, a gente vai detectar muito melhor isso. Isso são os ganhos, né, das epidemias. Então, em novembro de 2015, o Ministério reconhece uma possível associação entre o Zika e a microcefalia. E em 1º de fevereiro, agora de 2016, diante dessa situação dos clusters de microcefalia, das síndromes neurológicas, a Organização Mundial de Saúde declara a situação de Zika como emergência de saúde pública de importância internacional. E a partir daí a gente vê várias recomendações de várias instituições públicas, inclusive com relação a orientações para viajantes. Bom, e uma das hipóteses é que, quando é que esse vírus chega ao Brasil? Será que foi na Copa? Essa é uma das hipóteses da entrada do vírus durante a Copa Mundial de 2014, com um afluxo grande de pessoas, né, de turistas. Bom, essa situação da América, né, depois do Brasil, a Colômbia notificou casos, e hoje a gente tem essa área extensa aí com os casos de vírus Zika circulando de forma autóctone. Eu trouxe esse mapa aqui para mostrar também essa dispersão do Aedes nessa faixa do mundo que nós estamos incluídos, né, que é a faixa dos trópicos e regiões subtropicais, e aqui é que se encontra a grande maioria das doenças infecciosas de impacto, né, no planeta. Essa distribuição do Aedes, obviamente, representa a distribuição dos casos de dengue, né, da circulação de dengue, chikungunya e também do Zika vírus. Bom, aqui também, né, só para mostrar a distribuição do Zika e chikungunya antes de 2005, né, nessa parte aqui da imagem, e sua expansão no mundo e na Oceania entre 2005 e 2015. O vermelhinho representa aí a entrada do Zika vírus, e o verde do chikungunya, para a gente ver que eles compartilham realmente o mesmo cenário da localização geográfica, né, que é a entrada do vírus no nosso país, né, mostrando os casos de Zika. Bom, então, chegando aqui nas considerações, eu estou dentro do tempo, se contentar. Bom, então, a gente tem algumas considerações a fazer nesse cenário ainda indefinido, onde a gente não pode atestar a causalidade, nós não temos muitos estudos para mostrar essa associação, mas nós temos algumas evidências que têm que ser levadas em consideração, né, que, bom, o padrão de dispersão espacial e não concentração dos casos. Então, o que nós vimos no Nordeste? Um número grande de casos que aumentou rapidamente em diferentes cidades, em diferentes estados. Isso fala a favor de padrão de disseminação por vetor, né? Então, a gente pensa aí nos arbovírus, temos aí o Aedes, então faz essa vinculação aí uma evidência possível, né? Os primeiros meses de gestação de mães com criança com microcefalia correspondem ao período de circulação do Zika no Nordeste. Então, quando a gente olha retrospectivamente e analisa as mães com bebê com microcefalia e investiga a história anterior, algumas delas contam da presença de doenças antemáticas que suspeita de Zika, né? A gente precisava muito fazer um estudo caso-controle aí, mas, infelizmente, a gente não tem uma sorologia específica, que isso ia ajudar muito, né, a estabelecer, uma tentativa de estabelecer causalidade. Bom, então, essa presença de doença exantemática nas grávidas, mães de bebê com microcefalia, e afastada história familiar de doenças genéticas. Alteração de padrão de ocorrência da microcefalia no CIMASP, né, então um excesso de casos no Nordeste, comprometimento do sistema nervoso central similar a infecções congênitas por arbovírus em animais,
Lembrar que foram excluídos no diagnóstico dengue, chikungunya e os agentes relacionados às doenças congênitas, tóxico, citomegalo, X, rubéola e outros. Evidências de neurotropismo na literatura, tanto do modelo animal e relatos em seres humanos. Identificação de casos de microcefalia na Polinésia Francesa após a notificação dos casos do Brasil. E ainda a identificação do Zika no líquido amniótico de gestantes e cérebro de recém-nascidos com microcefalia. Então, são situações que apontam para a presença do Zika e um possível, provável papel nessa situação toda, nesse cenário que a gente tem vivido. E várias lacunas do conhecimento, né? Só para colocar um manifesto da Abraço, que é muito interessante, que se posiciona com relação ao uso de químicos, né, seja larvicida, seja inseticida, chamando a atenção para a situação, para o governo, para estar atento para isso, para uso excessivo, possível repercussão, inclusive questionando um possível papel tóxico nessa história. Né? No momento desta indefinição, a gente tem que considerar as exposições possíveis. Então, só para finalizar, né, a gente ainda tem muitas lacunas de conhecimento, nós não podemos atestar causalidade, a gente não tem denominador, né? Então, qual que é a real taxa de transmissão vertical? O momento da infecção relacionada à malformação conta? Tem algum impacto? Qual que é a magnitude do risco? Gestantes assintomáticas transmitem? A infecção precoce determina abortamento, malformação? Quanto dos fetos infectados desenvolvem complicações neurológicas? Qual a incidência das complicações neurológicas em adultos? O vírus tem latência? Parece que tem, né? Ele está sendo encontrado lá depois de meses a fio, né? No cérebro das crianças. Quanto tempo? Onde? Qual o significado da presença do vírus em outros líquidos e tecidos orgânicos, em termos de eficácia de transmissão? Pós-infecção, a gente tem imunidade duradoura? Tem alguma possibilidade de adaptar a outros vetores? A co-circulação, co-infecção, que é uma situação que a gente vive no país, né, dos 3 vírus, dengue, chikungunya e zika, isso pode determinar alteração no curso da doença? Teremos teste específico para avaliar a exposição prévia? Teremos diagnóstico mais rápido e específico? Então, são muitas questões, aí eu queria finalizar representando a nossa dor com relação às crianças, com relação aos progenitores, com relação à sociedade, e deixar uma esperança com a perspectiva dessa colaboração que a gente vê num momento desse de epidemia, de quebra, né, de tantas instituições colaboradoras, inclusive internacionais, com a perspectiva aí de teste diagnóstico, de vacina, de controle de vetor, que é tão complexo, e não é apenas, cabe a nós como cidadãos, mas não é só assim que isso está relacionado à situação socioeconômica, à situação ambiental, então é muito complexo, né? E doença por vetor é um desafio crescente. Muito obrigada.